Sala da igreja com a paz do Senhor, amém? Responsabilidade grande a gente estar aqui no altar do Senhor, mas eu tenho certeza que Ele nos garante. E eu quero, essa tarde eu estava estudando a palavra, e o interessante é que desde o começo do culto o Senhor começou a confirmar a palavra. Porque às vezes a gente quer falar algo e o Senhor muda a direção das coisas, né? Mas hoje Deus confirmou. Eu quero ler para a igreja no livro de Mateus, capítulo 25, do 35 em diante. Glória a Deus. Amém. Vou botar aqui para mim, Taíne. Mateus 25, a partir do 35. Glória. Vamos lá. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Passa. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Pode sentar. Irmãos, essa palavra ela é bem forte, né? Porque tudo que o Senhor quer nos chamar a atenção é sobre o amor ao próximo. Sobre a missão, porque eu entendo que o Senhor nos chamou com uma missão, cada um de nós. E a nossa missão, como Ele escolheu lá no início 12 discípulos, e depois daqueles discípulos foi se fazendo mais discípulos, nós somos esses discípulos hoje. E o discípulo, ele tem que parecer com o Senhor. O discípulo precisa aparecer com o Senhor. Em que, pastora? Nos seus atos, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu falar e até mesmo no seu andar. Nós, como discípulos de Jesus, temos que ser observados pelas pessoas, porque nós somos observados. A Bíblia diz que nós somos observados por uma nuvem tão grande de testemunho, que tem pessoas que nos observam dia e noite, quando nós saímos, quando nós entramos. E aí, muitas das vezes nós não vamos nem ver, mas o nosso testemunho, a nosso andar, o nosso proceder vai dizer quem somos. Somos discípulos do Senhor. E aí o discípulo, irmãos, como Deus, Ele falou, olha, tremendo, eu falei assim: Senhor, foi falar no meu coração, leia João 3,16. E foi falado aqui pelo jovem, foi falado aqui para o Taene, porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, de uma maneira excepcional, que Ele deu o Filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário. E aí, Ele diz para mim e para você que nós precisamos amar o próximo.
a um pequenino eu estou fazendo ao Senhor. Hoje pela manhã eu ouvi um testemunho pelo telefone. Não vou falar quem foi, que não é da glória da pessoa. E aí a minha nora falou assim: sogra, não adianta, vou ter que falar. Às vezes a pessoa nem é cristão. Vou dizer assim: meu filho Felipe está fora da presença do Senhor, mas ele tem às vezes uma atitude, sabe, pastor? Que é assim, me alegra o meu coração. Porque ela disse assim: sogra, nós estávamos indo lá no Bar Esperança, que é lá no Pacunhão, que ele vende camisa, né? E ele vai me levar lá. E eu não sei que horas eram, acho que já era um pouco da manhã, que o Felipe ia da noite, né? E ela disse que quando eles chegaram na entrada da linha vermelha, tinha um rapaz com uma moto com o pneu furado, estava chovendo, e uma moça, não sei se esposa, namorada. E ali, irmãos, é perigoso, muito perigoso. E ela disse: sogra, tem coisas assim que o Felipe faz que eu fico, né? E diz ela que o Felipe parou o carro, colocou a moto em cima do carro dele, amarrou a moto, colocou o rapaz em cima da garupa e botou a menina, que devia ser magrinha também, junto com a minha nora na frente. O carro dele só cabe 2 pessoas. Porque o borracheiro era muito longe dali. Se eles ficassem ali, eu não sei o que poderia acontecer com eles. Um assalto, não sei. E quando ela me contou aquilo pela manhã, eu falei assim: meu Deus, como tu está confirmando a palavra? Porque é necessário amar, irmãos. Isso se chama amor. Isso ali ele nem sabe, mas vai ser contado para ele como Senhor. Eu creio assim. Porque aqui está falando assim: olha, quando eu estive olha, eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu era forasteiro e tu me hospedaste. Eu estava nu e tu me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste mesmo. Então o justo perguntou: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? Ou quando te vimos enfermo e preso, te fomos visitar? E aí Jesus, o rei, respondeu: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Coisa linda, irmãos. Tem coisas que nós fazemos, atos de amor, que não precisa ninguém saber, mas Ele está vendo. Ele está contemplando. Louvado seja Deus. Eu gosto de, quando eu falo certas coisas, eu gosto de ter cuidado no falar, porque a honra não é para nós, a honra é para o Senhor. Irmãos, para entrar no céu e herdar a salvação não vai ser de qualquer maneira. Precisamos fazer a nossa parte aqui, para chegarmos lá e o Senhor mandar a gente entrar para as bodas com Ele. Louvado seja Deus. Aí aqui está falando também que aí o rei dirá, o que o respondeu? Eu vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, fizeste a mim. Então o rei dirá também: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. E aí Deus está perguntando para mim e para você hoje: quem é você nessa história? Quem somos nós nessa parábola? Aqui é uma parábola. Será que nós somos aqueles
aquele que está fazendo, cuidando do órfão, da viúva, do preso, do enfermo? Ou será que nós somos aquele que estamos fazendo como aquele bom samaritano que estava lá caído à beira do caminho, tinha levado uma surra, tinha sido roubado, e ali passou o levita, fingiu que não viu. Passou o sacerdote, passou de largo. Mas um outro simples homem passou, pegou aquele homem, levou para uma hospedaria, cuidou das feridas dele, pagou ali a hospedaria dele e falou: quando eu voltar, se ainda tiver mais alguma dívida, eu vou pagar. Deus está nos chamando hoje. É um confronto. É um confronto com nós mesmos. E aí eu estava analisando e eu falei assim: Jesus, será que hoje eu tenho sido um cristão, uma cristã, ou simplesmente um religioso? Porque ser cristão é fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Mas ser religioso, a gente só pega a Bíblia e vem para a igreja no domingo e vai-se embora, passa a semana da maneira que quer, faz do jeito que quer, no outro domingo pega a Bíblia, bate a poeira e vem de novo. Eu não quero ser simplesmente uma religiosa, quero ser um cristão. Porque sabe o que é ser cristão, irmãos? Desculpa que tem horas que eu preciso ler, porque eu não consigo guardar tudo aqui. Mas eu tive estudando um pouquinho, e Jesus, ele é o centro da nossa vida, do cristão. Olha só, irmãos, preciso falar para você do cristão e do religioso. Ser cristão é mais do que seguir rituais, é ter uma vida centrada em Jesus. Isso significa que todas as nossas ações e pensamentos devem refletir quem Ele é e o que Ele fez por nós. Aí aqui, em Colossenses 2, 6 e 7, eu vou ler aqui, diz assim: portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, continuai a viver nele. Nós recebemos Jesus e precisamos continuar vivendo nele, enraizados e edificados nele na fé, como foi ensinado a vocês, transbordando de gratidão. Viver enraizado em Cristo dá o propósito e direção, muito além de uma prática religiosa. Precisamos estar enraizados em Cristo, porque senão a gente vai fazer só uma prática religiosa, de vir aos domingos para a igreja e só. Aí eu estudei sobre o religioso. E o religiosidade muitas vezes é vista como um conjunto de regras e tradições. No entanto, a Bíblia fala de uma religião pura e verdadeira. Tiago 1,27 nos ensina: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita. Coloca para mim, Taína, quer todo mundo junto, por favor? Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, precisamos ser cristãos. E aí diz aqui também, no versículo, em Tiago 1,22. Louvado seja Deus. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago nos chama a atenção aqui, nos alerta, né? Que nós precisamos ser praticantes da palavra. Aleluia! Se estamos aqui hoje aprendendo ela, vamos colocar em prática no decorrer da semana. Porque não adianta entrar aqui e sair aqui, não vai servir de nada. Mas se a gente for praticante, nós vamos ouvir e no meio da semana nós vamos colocar em prática. Então Tiago nos alerta: tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Irmãos, porque tem hora que a gente está enganando a nós mesmos. Precisamos ser sinceros com o Senhor e conosco mesmo, né? Louvado seja Deus. Porque, irmãos, o céu, ele não é tomado de qualquer maneira, ele é tomado à força.
Louvado seja Deus, né? Então, para alcançar o céu, irmãos, precisamos ter uma vida de santificação. E aqui eu ainda já estou encerrando, não quero ser fadigado. Então, nós precisamos, irmãos, religiosidade, um monte de coisa, gente. Mas tudo que eu falei aqui, no final de tudo, é que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos amar, irmãos. Há pessoas que precisam tão somente de um abraço teu, às vezes de uma palavra de conforto. E aí às vezes a gente pode fazer isso e não faz. Porque a gente, não sou tímida, não tenho coragem. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Esse dia minha mãe estava murmurando. Nós fomos no mercado, né? E ela foi fazer as compras dela. E o cartão não passou. Porque tem uns cartões que só Jesus. Pagou por 2 dias pelo aplicativo e não passou. E aí eu vim em casa, aquele dia foi um processo. Peguei o dinheiro, peguei o meu cartão e o que ela tinha, inteirei tudo. E aí eu falei assim, não, vai pagar essas compras. Não vamos deixar nada. Eu queria tanto minhas coisas. Eu falei assim, senhora, vai pagar essas compras. Vai pra fila de novo. A mulher tornou tudo. Gente, tem coisa na nossa vida que a gente passa, né? A mulher falou assim, tem que cancelar. Se tornou tudo dentro do carrinho de novo. E eu falei, vai pra fila lá de novo. Não deixa eu pegar nada do teu carrinho, que eu vou pegar dinheiro e o meu cartão e vou passar o negócio. E aí quando foi de tarde, foi no outro dia, ela estava reclamando, dizendo que estava sendo centavo. Mas ficou sendo centavo, ela não comprou, para ela não pagou, gente. E eu falei, mãe, a Bíblia diz que os murmuradores não entraram no céu. A senhora está sem dinheiro, está seu armário, está com as suas compras lá. Tá bom. Irmãos, é difícil. Mas a gente tem horas que tem que abrir a boca. Não é verdade? Porque não estava sem dinheiro, mas comprou o que ela queria, as suas comprinhas não estavam lá dentro do armário. Às vezes nós somos assim, irmãos. Abrimos a boca sem pensar. Falamos coisas que não devemos. Desagrada o Senhor. E nessa noite ele está dizendo assim, eu e você precisamos parecer com ele. E aí quando a gente tomar algumas atitudes, a gente deve perguntar para nós mesmos, não é para ninguém não. Será que eu estou parecendo com Jesus? Será que Jesus faria dessa maneira? Será que o Senhor agiria desta maneira? Ele está falando comigo para você nessa noite. Nós como igreja precisamos estar atentos à volta de Jesus, irmãos. Os sinais estão bem próximos. Jesus está às portas. E se ele não vir buscar a igreja agora, ele pode vir buscar eu ou você, eu não sei. Porque às vezes ele volta para um de nós. Será que nós temos desempenhado bem o nosso papel de cristãos? Fica essa pergunta para nós hoje. Hoje na igreja existem muitos religiosos. Mas eu prefiro ser cristão. Você também? Você prefere ser cristão? Louvado seja Deus. Que nós devemos ser cristãos. Praticantes e não ouvintes só. Ouvir aqui, mas no meio da semana, se precisar, coloque em prática a palavra. Porque foi para isso que o Senhor chamou. E como ele fala em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho por mim e por você. Ele quer que a gente também ame. Mas pastora, é difícil amar. É difícil porque, olha só, amar quem está do nosso lado ali nos tratando bem, com carinho, nos dando atenção, é fácil. Difícil é amar aquele teu irmão que às vezes te maltrata, te fere com palavras, de vez em quando te, como é que se fala a palavra? Afronta. É difícil, irmão. Mas ele está dizendo que nós precisamos amar. Que ele amou ao órfão, a viúva, o ladrão, a prostituta. O Senhor ama todos igualmente. E que nós venhamos ser parecidos com Jesus. Nós venhamos amar e venhamos demonstrar esse amor. Tá bom, igreja? Fiquem com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.